Raquel, muito obrigada pelo espaço. Hoje nós fomos convidadas para o nosso encontro aqui no espaço da Raquel. Eu gostaria que a Aline desse as boas-vindas e após a Raquel falasse um pouquinho também do espaço, convidasse as meninas para conhecer as salas, como que funciona o cowork aqui também e também os trabalhos que são realizados aqui. Boa noite, maravilhosas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu acho que eu já cumprimentei todas, né? É uma alegria muito grande para a gente estar nesse momento aqui com vocês, compartilhar dessa noite com muitas experiências e tenho certeza que vai ser uma noite de experiências, não é? Então, assim, muito obrigada, agradeço a presença de cada uma de vocês. Eu sei o quanto a gente estava conversando, eu e a Selma, o quanto o nosso tempo cada vez mais é mais precioso, né? Que o tempo ele não volta, né? E vocês estarem aqui, a gente sabe que a demanda é grande, tem casa, tem família, tem filhos. É uma logística tremenda, né, Cris? 4 crianças, tem toda uma logística para estar aqui. Então, assim, muito obrigada. A gente espera realmente entregar o que você veio buscar aqui nessa noite. Sejam todas bem-vindas, viu? Raquel, uma palavrinha? Eu quero agradecer a vocês todas, principalmente a Renata, que começou o vínculo, né? A Renata, que apresentou a Cívia, apresentou a Carla, e hoje eu tive o prazer de conhecer a Aline. E estou muito feliz hoje, porque uma das missões nossa aqui da Cairavini, nós somos um cowork, temos salas para alugar, esse salão aqui é o maior nosso, mas, além disso, que depois é fácil vocês verem no site, a missão nossa é trazer para Vinhedo empreendedoras. É para trazer para Vinhedo pessoas que estão a fim de trabalhar. E trazer pessoas que estão a fim do autoconhecimento. Trazer técnicas novas que motivem a gente a sair de casa, a largar a nossa rotina, a fazer coisas diferentes. Então, para mim, estou muito feliz de todas estarem aqui, porque está realizando um dos sonhos nossos, meu e do Marcos, que está lá em cima. Eu falei para ele, viu, é só mulher, não venha. Né? Aí depois a gente viu que tinha uns meninos aqui nos bastidores. Mas é isso. Então, Cairavini significa Lagoa de Flor de Lótus. E assim, e o nosso maior sentimento é esse. No dia a dia, a gente às vezes se perde nos nossos problemas, né, nas nossas emoções. A gente às vezes não consegue ver uma direção. E como uma flor de lótus que nasce no meio do pântano, a gente se reinventa, a gente vai para a luz, a gente surge, a gente empreende, a gente faz diferente. Então, sejam bem-vindas. Na parte de cima, a gente tem salas para alugar para psicólogas, terapeutas, fazer penteado, o que vocês precisarem, reuniões. E aqui esse espaço é de vocês, se vocês também quiserem alugar, trazerem o que é de melhor de vocês, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Gratidão. E tem agenda de eventos. Então, vamos lá. Hoje tinha aula de yoga. Eu pedi para a Regina abrir mão da aula para a gente receber vocês, que é aqui nesse espaço. Então, temos yoga. Sábado, nós vamos ter uma dança, um evento de dança experimental de salsa cassino, com uma professora bailarina da Venezuela. Então, venham, tem vagas, poucas vagas, porque aqui não cabe muita gente. Então, mas venham conhecer. A menina é muito legal, muito gente fina. 3 horas da tarde. É rapidinho, é 1h30, reveza lá. Mas, se quiserem, pessoal que trabalha de sábado, manda mensagem que a gente marca uma aula experimental de domingo, se a turma tocar. Beleza? Ou segunda, beleza? E aí acompanha a gente lá, que tem sempre evento. A gente tem constelação de quinta-feira, sistêmica com o Marcelo. A gente tem uma coach que está dando umas palestras muito legais, que chama Ana. Tem psicólogos, terapeutas, manicures, massagistas. Tem uma equipe bem legal trabalhando aqui com a gente. Então, curte lá o nosso site e venham também trazer as habilidades aí de vocês. Obrigada aí pelo espaço.
Muito obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. Renata, agora o show é com você, minha querida. Boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Renata Carrara. A ideia da gente falar sobre liderança emocional surgiu através de um livro que eu escrevi como coautora, que vai ser lançado, inclusive, nesse final de semana. Eu comentei com a Aline que esse lançamento já era até para ter acontecido, né? E a gente fez essa palestra baseado, bem focado nessa ideia, né? Infelizmente, não deu certo, mas, como tudo na vida são eventos e a gente tem que aprender a lidar com as adversidades, vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu vou falar muito sobre o meu capítulo nesse livro, tá? Que tem aí mais ou menos 20 autores nesse livro. Vou falar um pouquinho dele aqui e vou falar principalmente de algo que, assim, quem aqui acha que a gente precisa ter liderança emocional no trabalho? Levanta a mão. E em casa? E entre amigos? Acho que é em todo lugar, né? Para viver. Então, assim, é a base essencial para todo mundo ser feliz, né? Porque eu acho que a gente está aqui nessa vida e não é a passeio. Todo mundo busca algo, né? Ninguém está aqui, caiu de paraquedas e vou ficar vendo a vida passar e vamos lá. O meu capítulo, nesse livro específico, fala sobre uma ferramenta, uma opção, uma ferramenta que te dá suporte para você conseguir encontrar esse caminho de liderança emocional, né? Ou, pelo menos, identificar esses sentimentos, que às vezes a gente nem sabe o que está sentindo, e depois você conseguir direcionar, trilhar e, né, ficar ali centrado para conseguir tomar as decisões mais assertivas, digamos. Então, eu tenho aqui para perguntar para vocês se vocês estão prontas para mergulhar nessa pequena amostra de autoconhecimento, né, que vai dar um start para vocês, para cada um de vocês aqui fazerem a lição de casa em casa, e para protagonizar a história de cada um de vocês, né, de maneira próspera, de maneira feliz, né, que é o que todos buscamos. Então, primeiro, eu só queria fazer uma introdução rápida da minha vida. Eu sou cristã, mãe de gêmeos. Eu tenho 2 filhos adotivos, Bernardo e Benício. E eles são a razão pela qual eu entrei no mundo dos óleos essenciais e que hoje eu sou formada em aromaterapia, certificada. E essa é a ferramenta que eu vou ensinar para vocês, assim, bem en passant, bem uma pincelada, de como ela pode ser esse grande start aí para uma vida mais equilibrada, tá? Os meus filhos, a gente adotou eles com 10 meses. Eles tinham uma bronquite asmática severa e, além disso, uma questão de deglutição, né, uma disfagia, como é chamada. E eles tinham 10 meses quando a gente adotou, e quando a gente resolveu morar fora, nos Estados Unidos, foi quando eu conheci doTERRA, que é a líder mundial hoje em óleos essenciais, a líder da indústria, né, de óleos essenciais, por uma certificação de pureza que dá a possibilidade de você usar de algumas determinadas maneiras os óleos. Em 3 semanas de uso, uma amiga minha viu o meu desespero de ter que dar a bombinha de asma para eles, né, toda noite. E ela falou, não, eu tenho uma solução natural que acho que pode te ajudar, né? Não posso te garantir nada, mas acho que vale a pena tentar. E eu já tinha tentado de tudo, e realmente eles eram, mesmo com 3 anos e meio, nessa época, em 2019, quando a gente mudou para os Estados Unidos, eles ainda eram crianças chiadoras, né? 3 semanas de uso, os chiados sumiram. 3 semanas de uso, a gente parou de dar bombinha, e aí a gente começou a se encantar com os resultados que a gente estava tendo, não só com relação a isso. Isso aí foi só o começo, né? Então, nesse momento, a gente começou a ver que tinha algo além ali, e algo que não era só para uma questão física,
porque vocês imaginam, né? Os nossos filhos são adotados, então a gente não sabe a carga toda emocional, subconsciente que existe ali, né? Ali enraizado, que nem eles sabem, né? Pititicos, os meus bombons, como eu gosto de chamar eles. Então a gente começou a ver que, poxa, se está fazendo efeito, é porque também está atuando em algum outro lado que não seja só o físico, né? Deve estar dando alguma reverberando aí em alguma questão emocional também, né? A gente usava 2 óleos específicos, que um deles é para abrir as vias respiratórias e o outro é o lavanda, tão famoso, muita gente conhece, já ouviu falar de óleo essencial de lavanda, que é bom para dormir, para relaxar. E a gente começou a pesquisar e ver que eles traziam outras questões emocionais, mentais até mais relevantes. Então, o sono deles começou a melhorar. A gente percebeu que um deles, que é mais agitado, começou a ficar um pouquinho mais calmo. Então, assim, não era só a questão central do respiratório, né? A gente viu que tinha alguma coisa acontecendo. Eu, na época, estava entrando na menopausa e eu comecei a usar os óleos para calores e tudo mais, e comecei a ver que também estava fazendo efeito, né? Eu usava um hortelã-pimenta para ficar mais fresca, né? Todo dia, tal. Fui começando a inserir na minha rotina. E eu percebia que eu também ficava mais concentrada, mais focada, quando eu tinha que fazer uma reunião. Na época, eu atuava como fotógrafa, quando eu tinha que fazer uns ensaios, né, eu estava super alerta, super disposta. Aí eu falei, nossa, realmente, né, isso daí está entregando o que promete e um pouco mais até da conta, né? Enfim, e aí fui conhecendo os óleos e, em 2020, final de 2020, 2021, nós voltamos para o Brasil, porque um dos gêmeos começou a ter uma mudança comportamental muito importante, forte. E, no fim, a gente foi descobrir que ele tem várias questões, autismo, TDAH. E aí a vida foi acontecendo. Então, vinha o desafio e a gente sempre estava se rodeando, né, de ferramentas, voltando para a aromaterapia. E eu me especializei numa técnica, né, até então, só realmente como uma cliente da doTERRA, utilizando os óleos e compartilhando com os amigos. E eu acabei me especializando numa técnica que foi desenvolvida por um dos sócios fundadores da doTERRA, que é o Dr. Hill, que é uma técnica que ajuda no gerenciamento do estresse, no fortalecimento do sistema imunológico, nas inflamações e na homeostase, que é o reequilíbrio geral do corpo. E a gente continuou colhendo esses frutos aí. Então, é só para mostrar para vocês que existe uma técnica que, de 14 milhões de membros da doTERRA hoje no mundo, somente 3% conhece essa técnica, que é uma aplicação específica dos óleos em camadas, na qual você consegue ter esses resultados que estão escritos aí imediatos. Então, a gente foi vendo que o negócio era sério e foi investindo. E isso daqui é um novo sistema que foi lançado há 2 semanas na convenção da doTERRA no Rio de Janeiro, que chama-se MetaPower. É um sistema que promete regular todo o nosso pico e vale de glicose que a gente tem ao longo do dia, que é nada mais, nada menos do que rege o nosso humor. Então, doTERRA hoje é conhecida como uma empresa... Desculpa eu estar falando muito, mas é porque realmente é uma referência para mim de doTERRA, porque é uma empresa que investe muito em testes clínicos. É a única que tem esse CPTG, que é o Certificado de Puro Grau Testado Terapêutico. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse eixo intestino-cérebro, que falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Muito da nossa alimentação influencia no nosso estado mental, no nosso humor, na nossa alegria, ou na nossa tristeza, ou na nossa depressão. Então, esse sistema veio, depois de muitos testes, depois de 1 ano de muitos testes, para trazer essa estabilidade, composto através de alguns componentes, né? Tem fibras, tem colágeno, tem o próprio óleo. Então, eu só quis dar uma pincelada rápida para vocês entenderem em que pé está a seriedade de entender que, enquanto a gente não tem uma ferramenta, e não tem problema nenhum usar uma ferramenta que nos ajude a, eu não vou dizer controlar, mas eu vou dizer liderar mesmo as emoções de novo,
Porque todos os dias, o dia todo, a gente tem que lidar com as emoções. Não tem jeito. É no relacionamento com os filhos, com o marido, com o chefe, com os nossos funcionários, para todas que somos empreendedoras aqui. Enfim. Então, por que não utilizar uma ferramenta, que essa daqui é uma, que eu estou dando para vocês, existem inúmeras terapias, inclusive, que são oferecidas até aqui no Cairavini. Por Vinhedo, a gente tem muitos terapeutas holísticos, né, que ajudam nessas questões energéticas, que ajudam a gente a melhorar o mental, o emocional, com mentalização, com mentoria, com... como é que chama aquela... Hipnose. Não, aquele que a Mila faz aqui. Como? Meditação. Meditação dos gêmeos, dos corações gêmeos. Enfim, tem inúmeras técnicas que estão até se desenvolvendo aí que conseguem te ajudar. A opção do livro, do Lidere Suas Emoções, que a gente vai lançar no sábado, depois eu vou voltar aqui em Vinhedo para fazer também um lançamento com uma noite de autógrafos, e vou disponibilizar para vocês. A Carla, inclusive, já falou para mim que a gente vai, acho que, poder vender, né, através de próximos eventos, aí, ou até mesmo na CIV, mas eu comunico vocês após esse lançamento. Mas é um livro que está incrível em função dessa percepção de cada tipo de terapeuta, né, holístico, mostrando como que a gente pode atuar nessa liderança emocional. Aqui é só um spoilerzinho do que eu vou falar, porque o meu capítulo fala sobre aromaterapia como essa ferramenta para te dar esse start. E como isso acontecendo no dia a dia, né? O uso dos olhos no dia a dia. A gente sabe o que é necessário fazer para a gente estar bem saudável, né, todo dia. A gente sabe que o principal é comer certo, né, comer bem, comer comida mesmo, menos caixinha, menos processado, menos latinha e mais descascar fruta, legumes e etc. e tal. A gente sabe que é isso que a gente precisa, a fibra, para ajudar o nosso intestino a produzir mais hormônios da felicidade, né? A tão falada serotonina, dopamina, endorfina, enfim. A gente precisa fazer exercício e a gente precisa dormir bem, né? Esse é o trio básico que todo mundo sabe, mas o duro e para fazer isso, né? É difícil a gente entrar nisso, entrar nesse ritmo, e é uma criação de hábito novo mesmo, né? Eu li um livro que, embora o tema dele chama-se Os Segredos da Mente Milionária, foi um livro que mudou muito a minha vida no sentido do desenvolvimento pessoal. Quem nunca leu, eu sugiro que leia, porque é muito bom. E eu peguei essa formulinha de manifestação porque, a partir do momento que eu li esse livro e eu comecei a decidir que eu queria, daquele ponto em diante, ser próspera, e próspera que eu estou falando não é só de dinheiro, né? É próspera de encontrar pessoas no meu caminho que compartilhassem da mesma vontade de fazer as coisas com propósito, né? E foi incrível. Quando eu decidi isso, que foi depois da leitura desse livro, foi um divisor de águas para mim, a vida começou, você começa a atrair pessoas que têm o mesmo propósito. Gente, é incrível. Eu tenho esse testemunho para falar que acontece, basta você decidir e você querer que isso aconteça. E essa formulinha de manifestação, ela é muito simples. Ela está baseada no... Nós temos pensamentos que vão ser convertidos em sentimentos, que é o S. Aí a gente vai criar determinadas ações baseadas nesse sentimento, que já começou com o pensamento, e a gente vai ter determinados resultados. Não tem como ser diferente, né? Não adianta a gente achar assim, puxa, eu fui super ríspida com a pessoa, nossa, ela me respondeu torto. Puxa, mas se você foi ríspido, por que você achava que você ia receber um sorriso em troca? Então, é a mesma coisa que a gente pensa com a gente também. Você decidiu, você foi lá, pensou aquilo, sentiu aquilo, colocou em prática a sua ação, você vai ter um determinado resultado. E vai ser fácil essa mudança? Nem um pouco. Mas é simples, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer para viver bem
de uma maneira simples e de uma maneira praticamente entregue ali na nossa mão, né? A vida é muito simples. Basta a gente decidir que é isso que eu quero para mim. Eu quero ser feliz. Então, espera aí, o que eu estou fazendo que, do jeito que eu estou fazendo, se eu continuar assim, eu vou ter o mesmo resultado. Então, vamos embora lá, né? Vamos arregaçar as mangas e tentar encontrar algum caminho, né? E aí saiba que, embora tenha esse esforço, a partir do momento que você decidiu e você agiu, você vai ter um resultado diferente porque você está mudando. E aí vai ser muito mais legal quando você chegar lá no topo e você conseguir realizar essa benfeitoria e colher esses frutos. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns pequenos exemplos de como você pode usar, por exemplo, os óleos essenciais para benefícios emocionais no seu dia a dia. É uma opção que eu estou dando para vocês, né? Cada um pode buscar um caminho diferente, mas eu gosto muito do natural. Depois eu vou pingar na mãozinha de cada uma gotinha do óleo de peppermint, para vocês sentirem como ele vai trazer vocês para o momento presente e vai abrir as vias respiratórias, vocês vão ficar bem concentradas. Bom, a aromaterapia é milenar, né? A gente sabe que era usado até por Cleópatra lá nos tempos antigos, para se perfumar. A gente tem aí estudos e provas, né, que foi usado na Grécia, Roma, China, Índia, para rituais e práticas religiosas. Ele foi oficialmente cunhado no século XX, o termo aromaterapia. Até então, era pouco estudado os benefícios que eles traziam, né? Era muito usado, é um aroma, é um cheiro para deixar o ambiente com determinados acolhimento, quando você usa uma canela, um óleo mais quente, ou então para refrescar quando você usa um hortelã, um cítrico, um limão. E hoje, depois de tantos estudos que estão sendo feitos e investimentos, a gente sabe que vai além até disso, né? Mexe realmente com os sentimentos, com as emoções. Então, as pesquisas elas começaram a ser mais parrudas a partir dos anos 90. E por que tem toda uma ciência por trás da aromaterapia emocional que todo mundo fica curioso? É bem interessante, né? Quando eu coloco uma gotinha, vou colocar a gotinha na mão de vocês, e vocês vão ir na live e vocês vão falar na hora que vem aquele resultado. Por que isso? Não é magia, não é benzimento, não é nada disso. O nosso bulbo olfativo ele tem as células específicas para captar cada tipo de cheiro. Isso já está estudado, né? Já está comprovado. E quando o aroma entra no nosso sistema límbico, ele bate lá no meio do nosso cérebro, que é no hipotálamo, e ele te dá uma resposta imediata. O nosso hipotálamo, o nosso sistema límbico, ele é responsável pelas nossas memórias e pelas nossas emoções. Por isso que, quando a gente inala um aroma, a gente vai ter imediatamente uma resposta. E cada um, por ter um repertório de vida, um repertório de experiências, vai ter uma resposta diferenciada. Ninguém vai ter uma resposta igual a de ninguém. Mas esses gatilhos eles só ocorrem quando você realmente faz a inalação. E cada experiência vai ter... Se eu perguntar, por exemplo, se eu der o lavanda, né, para vocês três cheirarem, cada uma vai dar uma... Se eu falar assim, resume numa palavra o que te trouxe. A maioria pode falar que foi relaxante. Tem outros que vão falar, nossa, ardeu o meu nariz. Cada um vai ter uma percepção e um resultado, né? Tem gente que fica morrendo de sono, já começa a bocejar aqui com lavanda. Tem gente que dá efeito rebote e vai ficar até mais ligado. Então, tem muito a ver com o repertório de vida de cada um. É seguro, né? É natural, não tem nenhuma contraindicação como um efeito colateral de um remédio, quando você inala. O uso da doTERRA, você tem 3 formas de uso,
que são o aromático, que é desse jeitinho que eu vou colocar na mãozinha de vocês para vocês sentirem. Pode ser na mão ou pode ser num difusor. E aí, dependendo do que eu quero trazer para esse ambiente, eu vou colocar um olhinho aqui. Então, por exemplo, a Aline, quando chegou, já falou: estou sentindo um cheirinho de laranja, estou sentindo um cheirinho de hortelã-pimenta. Ela tem um olfato apurado, porque é difícil. Eu misturei bastante óleos ali. Mas eu consegui o que eu queria. Primeiro, eu chamei a atenção dela, né? Ela já foi lá querer entender e tudo mais. E eu deixo o ambiente um pouco mais elevado, né? Por mais que eu tivesse colocado uma lavanda, que é para acalmar, a laranja ela vai trazer essa vibração, vai revigorar o ambiente. O hortelã-pimenta vai ajudar nesse foco, nessa concentração. Não sei se vocês estão sentindo o cheiro. Acho que também já acostumou agora, né? Está sentindo? Então, dependendo do que a gente quer, a gente faz isso. Em casa, eu faço muito isso. Nos dias que o meu filho, que é especial, está mais agitado, eu sempre coloco alguma coisa com hortelã-pimenta ou com hortelã, porque ele gosta bastante. E laranja, porque vai dar uma elevada no ambiente, mas não vai deixar ele ligado, né? É para deixar estabilizado. Então, dependendo da tua intenção, você usa isso. Então, por exemplo, no meu computador eu tenho um difusorzinho pequenininho que eu coloco, ele é portátil, eu fico o dia inteiro com o difusor ligado do meu lado. Por quê? Eu quero aqueles benefícios ali. Então, se eu vou ter uma reunião mais importante, que eu vou ter que me concentrar mais, aí eu ponho mais uma gotinha de hortelã-pimenta. Se eu estou meio com sono, eu até, inclusive, uso ele interno, né? O óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, é um dos óleos que você pode ingerir, sendo da doTERRA, porque eles têm essa certificação. Na hora, já... nossa, legal. Então, é uma maneira que eu tenho de escolher o que eu quero para mim. Né? Que sentimento eu quero? Eu tenho maior controle. Aí sim, controle sobre isso. E se eu sinto que, puxa, o clima está meio tenso, né? Alguma coisa, o marido já está mais irritado, tal. A gente trabalha em casa os dois juntos às vezes, né? Aí eu já saio, já coloco lá uma laranjinha, já coloco lá uma lavandinha, já vou dar uma volta. Aí quando eu volto ele já está mais calmo. Aí eu falo, pronto, funcionou. Então ele até brinca, ele fala, lá vem alquimista, né? Porque e é isso mesmo, são escolhas, né, que a gente faz dos aromas para conseguir atingir determinados objetivos. E funciona, viu, gente? Funciona. A regra para uso limite que você está dizendo é só para ingestão. Para ingestão existe um limite que são 24 gotas por dia, mas 24 gotas é muita gota. Né? Porque, como aromaterapeuta, eu posso fazer recomendário, por exemplo, para um protocolo mesmo, né? Para a pessoa, para o dia a dia. Então, tem uma fichinha de anamnese que se preenche na consulta de aromaterapia, e aí eu consigo ter ali, a pessoa não bebe muita água e está reclamando que tem o intestino, por exemplo, preso. Aí, o que eu vou usar? Vou usar um exemplo, um limão siciliano, porque vai colocar na água, a água vai ficar gostosa, vai estimular a pessoa a tomar mais água, e o intestino dela vai começar a funcionar melhor, porque ele vai atuar nessa parte também. E, além disso, emocionalmente falando, o óleo essencial de limão siciliano, como todo cítrico, ele traz alegria. Então, aí a gente pode usar até dos 3 jeitos, né? Pode usar no difusor, pode ingerir na água, na garrafinha de água, e pode passar também, topicamente, diluído no óleo vegetal. Pode. O que não pode é tomar mais de 24 gotas, e não precisa, né? Porque eles são muito concentrados. Uma gota do óleo essencial de peppermint equivale a 28 xícaras do chá de hortelã-pimenta. Então, é muita potência numa gota. Né? Então, não tem realmente necessidade de usar mais gotas, porque senão você vai estar desperdiçando, inclusive. Um dos diferenciais de doTERRA também é a maneira como eles fazem o fornecimento da matéria-prima. Eles vão no melhor hábitat das plantas. Então, eles têm ali uma qualidade excepcional. Né? Então, não tem por que você desperdiçar aquilo. Você precisa de toneladas para ter um óleo essencial de rosas. Você precisa de toneladas para ter um óleo essencial de lavanda. Então, não precisa desperdiçar. Uma gotinha já vai fazer o papel dela, né?
Você vai adicionando, mas depois que pôs não dá para tirar, então vai pondo de pouquinho em pouquinho. E muito do que se fala também de ingestão, a gente usa muito óleo essencial, por exemplo, na culinária. E aí você tem uma culinária que ela tem uma função também. Né? Então, tem um kitzinho que ele é próprio para a culinária, ele vem até com um livro, com receitas, e ela vai te dar ali opções para você também trabalhar nesse funcional. Né? Você vai estar comendo um bolo de laranja feito com óleo essencial de laranja, e vai ter outros benefícios também. Claro que aí você tenta não usar a farinha normal de glúten, não vai usar o açúcar, né? Coloca alternativas para poder tornar aquilo mais saudável ainda, porque também aí não adianta nada você investir num óleo desse de qualidade para ter um alimento, e aí você vai colocar lá o açúcar, a farinha normal, aí vai acabar desperdiçando de novo. Né? Nós fizemos aqui, dia 6 de maio, um evento onde a gente fez essa experiência aqui com essa roda de todos os tipos de óleos essenciais que tem, né? Os herbais, os que vêm de árvores, os que são florais, os que são mentolados, cítricos, e spices que são tipo cravo, canela e tal. E a gente fez o quê? A gente pegou 6 spices... não, só um pouquinho, porque vai ter de novo, né? Vai ter a versão edição 2. Não dá spoiler. Vou resumir assim, só um pouquinho. A Sônia não pode contar, Sônia. Ó. Foi muito legal. A gente estava aqui, todo mundo reunido, e separamos em pequenos grupos para ver quais eram os grupos de sentimentos que queriam ser trabalhados ali, né, nesses 6 grupos. Aí, além desse ambiente, tinha uma tenda ali fora e utilizamos as outras 5 salas. Cada sala ela era para um aroma específico e ele foi trabalhado, esse grupo de sentimentos, nessa sala. Então, tinha um difusorzinho em cada sala, com esse grupinho de aromas. E foi incrível, porque o pessoal se reuniu e eu passava em cada sala só para fazer um relaxamento bem rápido e para explicar exatamente isso, como é que o sistema límbico funciona, como é que você absorve, né, os aromas e tudo mais. E, quando eu saí, eu falava, vocês podem ficar mais uns 5 minutinhos, que depois a gente se reúne novamente lá embaixo no café, aqui. Né? E o pessoal não voltava. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Quando a gente foi ver, eles estavam fazendo uma análise psicanalítica lá da vida de cada um, em cada salinha. O negócio deu um estímulo. O pessoal começou a soltar o verbo, assim, falar, olha, eu estou com esse problema, eu estou com esse, eu posso te ajudar, não sei o quê. Virou uma autoterapia coletiva. Foi incrível. Foi muito legal, né, Sônia? E aí eu só vou contar um spoilerzinho, então. Aí todo mundo saiu daqui para cada sala vendado. Então, a gente conseguiu estimular os sentidos. Né? Então, quando a pessoa entrou na sala que estava determinada, nossa senhora, o pessoal realmente sentiu o aroma batendo. Né? Existem alguns sistemas prontos já, que você tem como trabalhar essas emoções já em misturas, né? Em blends prontos, inclusive infantil. E aí, essas foram os temas das salas que a gente fez. Então, a gente tinha uma sala que tinha uma mistura encorajadora. E a gente tem aí o peppermint, a clementina, o coentro, o manjericão e a melissa, que vai ajudar a promover esses sentimentos de confiança, de coragem. Então, por exemplo, no momento que você está precisando, né, dessa autoconfiança, usa-se esse blend. A outra sala era da mistura estimulante. Então, e aí tinha um pouquinho de gengibre e vanila, além da noz moscada, a cravo, a laranja e a canela. Aí, sempre quando tem a vanila, né, o baunilha, a gente está querendo promover algum tipo de acolhimento. A pessoa está precisando sabe, tipo, preciso ficar bem comigo mesmo, eu me amo. Então, esse daí é esse mix estimulante. O inspirador, que tem a rosa, né? Não tem a rosa?
Ah, não tem a rosa, não. Isso é o sândalo, a canela, o cravo, o jasmim. Também para promover, mas aí muito mais até autoamor, né? Vai também despertar a criatividade. O forgive, que é uma mistura do perdão, né? Que tem aí bem forte a mirra, o zimbro, a bergamota. E o reconfortante, o olíbano, que é a resina de uma árvore, né, da boswellia. O lang-lang, que é super assim, sensual, romântico. O sândalo e a rosa, aí que tem a rosa. É um aroma para reconfortar, para renovar. Em muitos casos de luto, a gente usa bastante o console. E não só luto de pessoa que morreu, mas luto de algum sentimento que a gente precisa enterrar, né? Porque tem coisas que realmente... Tem momentos que a gente precisa desapegar de algumas coisas. Né? E é difícil, a gente fica lá agarrado no negócio, tá passando mal, né? Tá dando murro em ponta de faca, não solta o negócio. Então, é uma boa opção para dar esse estímulo. E o PIS, que é uma mistura tranquilizante, eu uso bastante com meu filho TDAH, dá uma bela seguradinha nele. Tem a salves claret, hortelã, o vetiver. O vetiver é a raiz de uma planta. A doTERRA faz o fornecimento do vetiver do Haiti. E existem alguns vídeos no canal do YouTube da doTERRA, para quem tiver curiosidade. Eles mostram como é feito essas viagens não digo exploração, mas como é feito. Eles colhem, né, aquela determinada planta, ou a parte da planta, e coloca lá no negócio de destilação, né, no equipamento de destilação. E eles fazem todo um trabalho de levar para aquela comunidade de pequenos agricultores o que eles estão precisando. Então, no caso do vetiver, foi muito marcante, porque era uma comunidade inteira lá no Haiti, muito pobre, assim, muito subdesenvolvida, que doTERRA levou muito desenvolvimento para essa comunidade. Eles construíram hospital, escola e levaram água potável. Porque eles sempre vão no lugar, né? É uma empresa muito missionária, eles são muito baseados nos pilares sociais. E aí eles viram que a grande deficiência do local era a água potável. Eles tinham que andar quilômetros para pegar baldes de água. Então, eles conseguiram construir uma adutora, tal. E, então, tem um vídeo no YouTube que é emocionante. Tanto do vetiver como do Wintergreen, que é a Gaultheria, que é no Nepal, que tem também histórias semelhantes. Agora, vou falar só um pouquinho, agora parando um pouquinho de falar dos óleos, eu queria só pingar na mãozinha de vocês. Eu vou pedir só para vocês não colocarem a mão no olho, tá? Toma bastante cuidado. Vai ficar com a gotinha na mão, aí a gente vai fazer uma experiência de inalação consciente. Né? A gente tem essa absorção pelo sistema límbico, e aí vem alguma resposta. Aqui a gente está falando de um óleo que ajuda a ficar concentrado, a ficar focado, mas, dependendo do óleo, ele pode trazer sentimentos assim, até enraizados. Né? A minha terapeuta tem usado muito lavanda, ela usava uma outra marca, e ela falava, não, doTERRA é muito caro, doTERRA não dá, não sei o que lá. Eu falei, prova que você vai ver. E ela falou, não, realmente tem um diferencial, né, por essa questão da pureza. E ela tem um caso bem específico de uma pessoa que ela não conseguia chorar depois que a mãe morreu. Não conseguia chorar. A pessoa estava completamente travada. E ela passou, assim, nas têmporas dela, lavanda, assim, a mulher derreteu e desbloqueou, soltou. Então, assim, cada um vai ter uma reação e cada um vai ter um benefício, né? Colhendo desse tipo de óleo. Enfim, dependendo de cada óleo. Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre liberdade. Né? O que é liberdade para cada um de nós, e cada um tem a sua concepção. Se vocês têm a vida que vocês sempre sonharam hoje, e se vocês parassem de trabalhar hoje, por quanto tempo vocês conseguiriam sobreviver com as economias de vocês? Né? Oi?
O que foi? 2 horas. Então, a pergunta é, se você continuar fazendo exatamente o que você faz, você vai conseguir se aposentar com a vida que você sempre sonhou? E a gente não tem em nenhum lugar, nenhuma universidade, um lugar que fala-se sobre liberdade financeira, que fala-se sobre liderança emocional, né? São 2 coisas que são tão importantes, mas que pouco fala-se sobre esse assunto. Só por um dado estatístico, cada 100 pessoas que trabalham por 40 anos, somente 5 conseguem se aposentar, né, de fato, e apenas 1 é rica. Só um dado estatístico aí. Então, a gente só, né, fica lá focado, às vezes, até no CLT, e não abre a mente para outros caminhos também. Então, vem outra bateria de perguntinhas. Você tem uma visão clara de onde você quer chegar? E você tem um planejamento de quando você quer chegar, onde você quer chegar? Porque, senão, a gente fica num avião sem direção, né? Então, se a gente vai levando a vida assim, quando der, eu vou, quando puder, eu faço. Então, se você já tem isso tudo muito bem certo na sua mente, parabéns, porque, né, é um belo caminho andado. Porque a maioria das pessoas não sabem onde querem ir, onde querem chegar e quando querem chegar. Então, é muito importante a gente sempre pensar nisso, né? O que a gente quer hoje, eu quero ser feliz, então o que eu vou fazer? A gente volta lá atrás no pensar, né? No pensamento, sentimento, ação, resultado, para poder colher os nossos frutos, né? Aqui tem alguns livros que eu gosto muito de mencionar e que me ajudaram muito. Os Segredos da Mente Milionária, como eu já falei, O Poder do Hábito, e O Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. E o nosso querido Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Esse sorriso bonito aí, né? Não deve estar com conta para pagar, não. Né? Se você não conseguir encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, terá que trabalhar pelo resto de sua vida, né? Bilionários do mundo inteiro endossam o marketing de rede. E, mais uma vez, ele vem falando, se você não tem dinheiro para investir em imóveis ou no mercado financeiro, procure uma empresa de marketing multinível sólida para começar. Não estou falando só de doTERRA. Marketing multinível é uma empresa, é um modelo de negócio que dizem não, né? Porque é tendência, já é realidade, não é nem tendência. É uma maneira que a gente tem de complementar a renda, de prosperar, sem precisar parar de fazer o que está fazendo, né? Então, fica só uma dica, porque foi um caminho que eu tomei. O meu marido trabalha com organização de eventos, e quando eu falei para ele que eu queria, a partir de doTERRA, começar a trabalhar com isso também, né, eu me tornei empreendedora líder prata, recentemente, na doTERRA. Quando eu falei, ele torceu o nariz, assim, né? Aí eu falei, caramba, dentro de casa existe o preconceito com o marketing multinível, que hoje é o futuro no presente, né? Então, para quem nunca ouviu falar, eu só estou dando uma pincelada para mostrar para vocês que existe, é possível, é real, né? E, no caso de doTERRA, é uma empresa que ela vai te dar, em todos os níveis, não só o uso dele para emocional e para mental, também para crescimento financeiro. Então, esse é um dos motivos porque eu amo o meu trabalho como empreendedora doTERRA também. Você consegue ter ganhos residuais constantes, né? Você não vai estar trocando as suas horas por dinheiro. Você não tem limite de crescimento, seus ganhos são ilimitados, né? Ao contrário, você não está focando em algum limite. Você confia na sua própria visão, não está confiando na visão do seu empregador, enfim. Você não tem requisitos de educação. Se você estudar, se você ler, se você investir, né, nisso tudo, nesse conhecimento, você vai progredir, porque você vai começar a ter uma equipe que vai
se unir e vai começar a produzir isso. Você vai ter a sua liberdade para decidir a própria agenda e o esforço da equipe que vai determinar o lucro. Aí foram as fotos da convenção, que a gente foi agora no Rio de Janeiro. Parte da equipe são as duas daqui, a Bárbara aqui do meio e a Natália, que também conhecem. Aliás, foi a Natália que me apresentou o Café Elas. Estão indo super bem. Eu queria apresentar para vocês essa ferramenta, que é a aromaterapia, que é tão ampla. O nosso papel é mudar o mundo, ajudar a curar o mundo, uma gota, uma pessoa, uma comunidade por vez. E eu estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar, saber, e para até mesmo instruir, orientar, né, de que tipos de óleos podem ser usados. Esse que vocês experimentaram é o hortelã-pimenta, né? Algumas experimentaram Breathe. E esses são os 3 óleos que são mais vendidos e os que eu mais uso em casa, que é o hortelã-pimenta, que algumas experimentaram. O limão siciliano, que ele ajuda, é um óleo essencial detox, é um óleo cítrico da alegria, que ajuda a gente a ficar para cima, up. E o lavanda, que é para o soninho reparador, para dormir neném, como diz meu marido. E gostaria de convidá-las de novo, né, para quando eu for lançar o livro aqui em Vinhedo, eu aviso vocês também, o Lidere Suas Emoções, para quem tenha interesse em adquirir. E estou aqui inteiramente à disposição. Eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas a melhorarem o dia a dia delas, o estilo de vida, com soluções naturais. E me coloco sempre à disposição para isso. Certo. Eu acho que ela falou, a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, mas também para dentro da nossa empresa, né? Entendendo essas emoções, a lidar com essas emoções. Não sei se todas aqui trabalham em equipe, mas sabe o quanto desafiador né? Quando a gente trabalha com mais pessoas e ter esse autocontrole e saber liderar as emoções, o quão isso realmente faz com que a nossa vida seja mais leve, né? E nesse mundo de empreendedora, né? Que a gente vive aí de altos e baixos, né? A gente tem que estar sempre realmente tendo essas ferramentas para nos ajudar, né? Então, assim, obrigada, Rê, gratidão. Eu concordo com a Aline, lidar com pessoas, né? Somos únicos, então, no caso que únicas, né? Só para não excluir os meninos. Lidar com pessoas, ainda mais quem vive do comércio, né? Empresários também, não é fácil. O pessoal tem problemas em casa e desconta no trânsito, desconta no atendente. Então, pessoas são difíceis no nosso dia a dia. E nós, como trabalhamos com o público, então a gente tem que estar sempre preparado. Né, linha de frente, exatamente. E vamos para o nosso sorteio também. Renata aqui, Aline, Tainá. A gente fazendo uma reflexão, né? Que não sei para vocês, mas para mim, eu estava até falando com a Selma, o tempo voou, né? E já se foram 6 meses do ano. E como a Rê trouxe para a gente o quão é importante a gente saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, que nós possamos também sair daqui hoje com essa reflexão, né?
Já se foram 6 meses do nosso ano. Daqui a pouco a gente sabe que é um piscar de olhos, a gente está no Natal. Daqui a pouco a gente já está em junho de novo. E assim a vida segue, está passando muito rápido, né? Então que a gente possa sair daqui com essa reflexão hoje, né? O que a gente está fazendo hoje? Que eu acho que já é o segundo encontro que a gente vem falando desse tema, né? A gente teve o último encontro com os meninos do seguro de vida, para trazer essa consciência para a gente também, o que a gente está plantando hoje para a gente colher no amanhã, né? Então, porque eu vejo que a maioria das meninas que estão aqui hoje são empreendedoras, que têm, assim, a sua renda, você que faz, né? Então, assim, mas a gente nunca sabe o amanhã, o que pode acontecer, né? Então, para que a gente também se prepare, né? Não só financeiramente, mas emocionalmente também, né? Porque nós somos o nosso maior bem. Então, se a gente não está bem, a nossa empresa não está bem, na nossa família a gente também não vai estar bem. Então, antes de todo mundo, em primeiro lugar é você, né? Então, primeiro é Deus, depois é você, terceiro é você. Aí, em quarto, que a gente vai colocando as outras coisas, né? Mas o quanto a gente se esquece. Então, a gente vem trazendo temas para a gente trabalhar muito esse autocuidado, né? A gente trouxe o tema do seguro de vida, né? Porque a gente não se preocupa. Seguro em vida. Seguro em vida, né? Que a gente não se preocupa com o amanhã, de como que vai ser, né? E se a gente fica doente, se quebra um braço, se quebra uma perna, né? E hoje também falando desse autocuidado, de como a gente lidar com as nossas emoções, trazendo ferramentas que a gente pode ter um resultado mais rápido, mas também falando sobre as terapias que tem aqui, o quanto a gente precisa cada vez mais, nesse mundo que nós estamos inseridas, buscar se autoconhecer e buscar ferramentas para nos ajudar no dia a dia, porque a caminhada ela é árdua, né? Principalmente para nós mulheres, porque não é só o trabalho, né? A Rê tem 2 crianças, né? Semana passada ela estava... A gente... graças a... Assim, tudo tem um propósito, nada é por acaso, né? A gente teve um imprevisto e não deu. E aí... a Rê falou assim... Quando eu falei pra Rê, ela falou... Nossa, que bênção, porque eu tô com meu filho internado. Né? Então, a gente sabe o quão é desafiador, né, para a mulher, porque além de ser empreendedora, empresária, ela é mãe, tem um marido, tem todo né, que a gente tem que se dividir aí em várias funções. Então, que a gente fique com essa reflexão, né? Se cuide mais, se ame mais, se respeite mais, se valorize mais. Tem horas que é preciso a gente parar um pouco, recalcular as rotas, reorganizar os pensamentos, redirecionar algumas coisas, tirar o que não nos faz bem, porque às vezes a gente faz algumas coisas e a gente fala, mas qual é o sentido verdadeiro disso? Qual está sendo, né? Qual está sendo o propósito disso, né? Realmente isso está fazendo sentido para mim? Isso me faz bem? Eu encontro paz nisso, né? Então, para que a gente tenha essa reflexão mesmo, né? E nos momentos que não está bem, a gente também se permitir não estar bem, né? Olha, hoje eu não estou bem. Hoje, né, eu preciso de ajuda, né, Rê? Com isso é de... Então, que vocês encontrem aqui esse apoio, porque a vida de empresário e empreendedor é muito solitária, né? Eu não sei vocês, mas direto eu choro sozinha. Porque é um fardo pesado, né? São muitas responsabilidades, são muitas coisas envolvidas, são muitas famílias também que eu não sei qual o negócio de todo mundo, porque tem muita gente nova hoje. Mas dentro do meu negócio, do negócio da Rê, quantas famílias não estão envolvidas, né? Eu tenho 15 meninas, são muitas famílias envolvidas. Então, isso acaba trazendo um peso sobre nós, porque é uma responsabilidade, né? Então, esse mês não está com tanto movimento, precisa aumentar as vendas, porque a gente não pensa só em nós, tem todo um sistema que depende também. Então, como isso é realmente importante da gente entender que nós não estamos sozinhas e que aqui é onde você pode encontrar o apoio que você precisa. Chama a Rê, chama eu, chama a Carla. Eu sou meio ruim de WhatsApp mesmo, mas eu respondo, demoro, Quase mas nada. eu respondo, né? Mas assim, que vocês encontrem o apoio que vocês precisam aqui, né? Que a gente vá uma apoiando a outra nesse grupo.
Porque, na verdade, quando o maior propósito desse grupo, quando nasceu na minha cadeira, falando com a Carla, que é um projeto que já estava no meu coração há um tempo, esse era o maior propósito desse grupo ser um apoio para nós, em todos os sentidos. Fortalecimento intelectual, espiritual, emocional. O que a gente também pode fazer no nosso negócio? Mas hoje, cada vez mais eu vejo que nós somos o nosso negócio. E se nós não estamos bem, isso vai refletir em tudo, né? Então, realmente, para que nós estejamos, não nos sintamos sozinhas, né? Dentro do nosso grupo, graças a Deus, a gente tem muitas terapeutas, a gente tem várias pessoas que são capacitadas e estão aí à disposição para nos ajudar. Então, eu queria só deixar essa mensagem para todos. Aproveitando o gancho das novatas, você esqueceu da dinâmica hoje. Tá, da dinâmica? Porque nós temos novatas. Do minutinho tá. de conversa com 3 pessoas. Então tá bom. Então a gente vai... Nós temos tempo, dá pra fazer. A gente vai ficar em pé, então vou pedir. E assim, tem bastante rostinho novo hoje. E aí você vai sair do seu lugar e você vai se conectar com 3 pessoas que você não conhece ainda. Agradecimento especial à THS, sempre presente nos nossos eventos, com o Edson fazendo a operação de som aqui para nós. A Vendo TV, nossa parceira, a LC Fotografia, o Luiz, sempre presente, faça chuva, faça sol, estão sempre presentes. Muito obrigada. Aline, muito obrigada pela parceria. Renata, obrigada.